Você sabia que o Kratos pode ser considerado um dos personagens mais fortes dos games? Está duvidando? Então olha esse feito. Em God of War, o Cronos, que é o rei dos titãs, ele tentou esmagar o Kratos com os dedos, porém não conseguiu, porque o Kratos conseguiu repelir este ataque de Cronos. Para você que não sabe, o Cronos tem 1.600 pés de altura e pesa até 7 milhões de toneladas. Quando o Cronos tentou dar um tapa no Kratos, Kratos segurou um ataque. Isso significa, pessoal, que o Kratos pode suportar a força de impacto de pelo menos 1,5 trilhão de newtons. Além disso, a palmada do Cronos teve a força de 165 bilhões de newtons. Se calcularmos o peso, uma tonelada é igual para 8.896 newton, isso faz com que Kratos levante pelo menos 18 milhões e meio de toneladas aproximadamente. Quero agradecer a todos pelos inúmeros pedidos para eu fazer um parte 2 dos feitos do Kratos, então bora começar. Kratos em certo momento teve que virar uma ponte com força bruta usando um eixo que faz essa ponte andar com engrenagens. Porém, antes ele tinha que erguer o eixo, encaixar nas engrenagens para assim empurrar a ponte. Agora deve vir a pergunta, quanto pesa essa maldita ponte? Finalmente nessa eu escapei de medir e calcular tudo isso. Foi graças ao Cory Barlog que ele respondeu a um fã dizendo o peso da ponte, que é de exatos 1.774.000 toneladas. Kratos não levantou esse peso, mas empurrou através de um eixo e engrenagens. Se a gente usar a fórmula de força de atrito, a força necessária que o Kratos precisaria com um atrito coeficiente de 0,4 seria de 709.600 toneladas. Para vocês terem uma noção, pessoal, o Kratos teria que ter uma força para empurrar quase 15 submarinos Typhons. Hoje será o parte 3 dos feitos de Kratos, então bora. Certa vez, Kratos virou um templo gigante que estava de cabeça para baixo, onde Mimir disse que essa sala foi feita em um tipo de eixo e também que ela poderia ser virada caso liberar as correntes que estavam prendendo ela. Então Kratos foi até as correntes e liberou o templo, podendo assim ser virado como um disco em um eixo. Mimir disse que a sala é ligada a mais 8 reinos e que não sabia o que poderia acontecer caso virasse toda aquela estrutura. Então, para sabermos o peso da sala, devemos levar em conta o peso da ponte, que segundo Cory Barlog nos disse o peso de 1.774.000 toneladas. Olhando pelo mapa, vemos que o templo é 3,5 vezes menor que toda a ponte, dando um valor de aproximadamente 507.000 toneladas. Quem é caminhoneiro sabe que um eixo é o que sustenta o peso da carga, às vezes precisam de 2 eixos ou mais em um caminhão. Com isso em mente, vendo que Kratos ergueu um lado da sala sustentado pelo eixo, Kratos está erguendo 1/3 desse peso aproximadamente. Usando o cálculo de movimento uniformemente variável, sabendo que Kratos atirou esse peso em uma altura de 125 metros de altura com uma velocidade de 25 metros por segundo, e com esses valores chegamos a uma conclusão que Kratos teve uma força de 528 bilhões 125 milhões de newtons. Às vezes que Kratos passou dos limites em seu nível de força, o Kratos conseguiu erguer e girar todo o Templo de Tyr. E o Templo de Tyr é descrito no jogo que ele possui o peso de todos os 9 reinos da mitologia nórdica. E cada reino da mitologia nórdica possui a extensão de todo um universo. Ou seja, o nosso Cleitão simplesmente ergueu nos braços o peso de 9 universos inteiros. Mano do céu. No mesmo jogo de God of War de 2018, o Kratos também conseguiu a façanha de conseguir fechar buracos na realidade apenas na força bruta, e o próprio jogo confirma que ele realmente fez isso na pura força bruta. Mano, o cara literalmente pega um buraco na realidade e fecha esse buraco com os músculos, com a força bruta. Na moral mesmo, o Cleitão é muito brabo. Muita gente me pediu para eu avaliar a força de Azor Ahroth, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo um dos maiores feitos de força dele nesse jogo, tá bom? Vamos começar então quando o Aizen derrotou um elefante com um soco em seu crânio. A altura desse elefante é de 25 metros, que é 6,25 vezes maior do que um elefante comum. Multiplicando a força de um elefante comum em 6,25 vezes, que é o tamanho do elefante que o Aizen derrotou com um soco, precisaria de nada mais nada menos que 175 toneladas para matar esse elefante. O Aizen, depois que ficou quase 2 vezes o tamanho da Terra, o
que dá um tamanho de quilometragem de 24 mil quilômetros, o que significa que aquela palmada que o Aizen deu na Terra com o Azura-Rat segurando foi de 38 sextilhões de tonelada. É óbvio que ele não estava usando a força máxima, pois ele estava usando um dedo. Então, dividindo os 38 sextilhões de toneladas com os 5 dedos, ele ainda tem um peso de 7,6 sextilhões de toneladas. E Azura não só segurou esse peso todo, como o revidou com inúmeros socos e ainda o destruiu, sendo uma força ainda muito maior. Bora pro parte 2 dos feitos de Azura Wrath? Então bora, pessoal. Só que é o seguinte, antes eu vou avisar pra vocês que vai ser dividido em 2 partes esses feitos, tá bom? Porque é muito grande, tem muita coisa pra calcular. Então vai ser um hoje, outro amanhã, tá certo? Vai ser 2 partes separadinhas, bonitinhas, pra ficar mais dinâmico o vídeo até pra vocês. Então bora, sem enrolação aqui. Quando o Azura Wrath se fundiu com o reator Mantra, ele virou o Azura o Destruidor. Nesta forma, pessoal, ele ficou 2 vezes maior que a Terra e a defendeu de um ataque devastador de Chakravartin. Depois que Azura foi para cima de Chakravartin, Chakravartin atirou 100 planetas 2 vezes maior do que a Terra, do mesmo tamanho do Azura, o Destruidor. Sim, eu contei quantos planetas ele destruiu. E para vocês terem uma noção da energia que ele precisou para destruir esses 100 planetas 2 vezes maior que a Terra, sabendo, pessoal, de um raio 2 vezes maior do que o da Terra e aplicando na fórmula de equação gravitacional, a gente tem um resultado. E já por ser também 2 vezes maior, vamos botar em uma gravidade de 20 metros por segundo, tá bom? Acho que tá bem tranquilo aqui, bem aceito. Com isso, pessoal, a gente consegue descobrir o peso deste planeta, que é de 48,6 sextilhões de toneladas. Ou seja, precisa ter uma energia de 7,39 decilhões de joules, ou 1,76 quintilhões de megatons de TNT. E para destruir os 100 planetas, pessoal, é só multiplicar o valor anterior por 100, o que nos dá um resultado de 176,6 quintilhões de megatons de TNT. Depois que ele destrói esses 100 planetas, o próprio Chakravartin cria um planeta muito, mas muito maior. Vendo pelos pixels, pessoal, esse planeta ele é 37 vezes maior do que Azura, o Destruidor, ou 74 vezes maior que a Terra. E se a gente considerar a gravidade de 70 metros por segundo, por ser 74 vezes maior que a Terra, dá para considerar 70 metros por segundo. E também sabendo que o raio deste planeta é de 471.454.000 metros, usando a fórmula de equação gravitacional, nos dá um resultado de 233 septilhões de toneladas, precisando de uma energia de 1,10 septilhões de megatons de TNT. Porém, pessoal, ele não destruiu esse planeta, ele atravessou esse planeta sem explodi-la. Vendo a imagem novamente lá pelos pixels, a gente consegue perceber, pessoal, que ele atravessou desse planeta apenas 3% do total. Isso nos diz que Azura teria que ter uma energia de 33 sextilhões de megatons de TNT. Pessoal, começando o vídeo aqui, pedindo primeiramente desculpas por demorar por estar trazendo esse vídeo pra vocês, tá? Eu fiquei uns 3, 4 dias aí sem postar vídeo aqui no canal do YouTube e TikTok, tá? Então peço desculpa primeiramente porque eu tinha outros compromissos para fazer e infelizmente eu não pude gravar outros vídeos aqui para a página, tá bom? Só para deixar bem claro aqui. E bora pro vídeo que o assunto é sobre o Azura. Lembra que eu tava falando dos feitos aí no Parte 1? Pois é, agora vai ser a continuação, bem dizer, um round 2 do Parte 2 dos feitos do Azura, tá? Então bora aqui pro que interessa. A Azura começa o segundo round já destruindo 15 planetas, e como mostrado lá no vídeo anterior, para destruir um planeta do tamanho do Azura, o Destruidor, precisaria de 1,76 quintilhões de megatons de TNT. Sabendo disso, pessoal, é só multiplicar por 15 planetas, no qual nos dá um valor de 26,4 quintilhões de megatons de TNT. Após isso, pessoal, o Chakravartin arremessa 5 pequenas estrelas. Elas, pessoal, têm 3 vezes o tamanho do Azura, ou 6 vezes o tamanho da Terra. Para saber a massa dessas pequenas estrelas, devemos comparar com o nosso Sol, que pesa 1,98 nonilhões de quilos. Dividindo esse peso por 1.300.000 vezes o tamanho da Terra, a gente tem um valor de 1,53 septilhões de quilos. E multiplicando esse valor por 6 vezes o tamanho da Terra, a gente consegue um valor de 9,18 septilhões de quilos. Agora que sabemos a massa dessa pequena estrela, a gente deve aplicar a fórmula de energia de ligação gravitacional, no qual nos dá um valor de 88,20
2,28 nonilhões de joules, ou 2,11 quatrilhões de megatons de TNT. Porém, pessoal, o Chakravarti arremessou 5 estrelas pequenas, então devemos multiplicar por 5, no qual nos dá um valor de 10,05 quatrilhões de megatons de TNT. Depois disso, Chakravarti arremessou mais 15 energias do tamanho dos planetas, precisando de mais de 26,4 quintilhões de megatons de TNT. Após isso, o Chakravarti cria uma estrela de verdade. E se a gente considerar essa estrela com o tamanho do nosso Sol, o Asura precisaria de uma energia de 54,3 septilhões de megatons de TNT. Depois que Asura destrói essa estrela de verdade, o Chakravarti arremessa mais 31 energias planetárias, no qual Asura precisaria de mais 54,6 quintilhões de megatons de TNT. Então, pessoal, esse foi o round 2. Tem mais um round 3 que eu tenho que fazer e calcular para vocês ainda. Então, falou!